E por falar em evangelho, hoje nós vamos começar a nossa nova série. São 4 domingos aí que nós vamos falar sobre o advento. Olha só que bonito, está chegando aí o Natal, né? Aleluia. Nossa, mas que é isso? Vocês são pagãos aqui, né? Vocês comemoram o aniversário de Jesus no solstício de inverno, 25 de dezembro, nosso Deus Sol, paganismo. Irmão do céu, para de ser chato, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe a unção de parar de ser chato, em nome de Jesus. Quando a Bíblia fala sobre idolatria, não está falando sobre o objeto, está falando sobre o coração. É claro que a gente sabe, né, que Jesus não nasceu, né, no dia 25 de dezembro, aí tem aquelas discussões, será que foi em dezembro, será que foi em março, será que foi em outubro? Irmão, o importante é que ele nasceu, o importante é que ele esteve entre nós, e se essa data é separada para a gente poder comemorar, nós vamos fazer isso de bom grado, porque nós estamos levantando a ele a nossa adoração, a nossa devoção. Então fique tranquilo, fique em paz e não se assuste se domingo que vem você chegar aqui e tiver uma árvore de Natal nessa igreja. Não se assuste, escuta o que eu estou te falando, em nome de Jesus. Então nós vamos falar sobre a série Advento, porque nós precisamos falar sobre essa chegada, esse triunfo aí, né? E nós vamos iniciá-lo no primeiro domingo, ou o primeiro passo, falando sobre a promessa do Redentor, ou a promessa da salvação. Na verdade, quando nós olhamos para a narrativa bíblica, nós temos uma metanarrativa. Tudo que nós falarmos sobre evangelho tem que estar condicionado a essa metanarrativa. Na verdade, a nossa vida está condicionada a essa metanarrativa. Se você entender isso, muita coisa vai fazer sentido para você, e você vai até identificar historicamente onde nós estamos. Então, qual que é a metanarrativa das Escrituras? Nós temos a criação, nós temos a queda, nós temos a redenção e a consumação. E tudo isso aponta para o Cristo. Então, eu vou repetir. Qual que é a metanarrativa do Evangelho? Nós temos a criação, nós temos a queda, nós temos a redenção, nós temos a consumação, e tudo isso aponta para o Cristo. A criação, ela estabelece esse cenário, né? Os personagens principais, todos aqueles homens e mulheres que foram participantes ali do início da história de Deus, quando ele se revela a homens para poder demonstrar o seu caráter. Quando nós vamos para a queda vai marcar a ruptura da harmonia entre o homem e Deus. O homem foi separado de Deus por causa do pecado. Então é uma ruptura entre Deus e a sua criação. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vamos ver que a desobediência do homem, que a desobediência da mulher, influenciados pela serpente, né, vão fazer com que o pecado entre no mundo. Existe aí, né, alguns dilemas nas faculdades, né? Eu sou do campo acadêmico e nós temos o dilema de Epícoro, por exemplo, que vai dizer o seguinte: se Deus ele é onipotente, então a maldade não pode existir no mundo. Logo, se a maldade existe no mundo, Deus ele ou não é bom ou ele não é onipotente. Mas na verdade, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que na verdade isso é só mais uma terceirização de responsabilidade que o homem está fazendo, assim como ele fez lá no Éden, quando ele disse para Deus: foi a mulher que você me deu. Agora nós continuamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos dizendo: Deus, na verdade o causador disso é o Senhor, a culpa é sua. Quando nós olhamos para a queda, nós vamos ver que a culpa do pecado é do homem. Maldita é a terra por causa do homem. Por que Deus ele não destrói a maldade no mundo? Porque para destruir a maldade, você tem que destruir o causador da maldade. E a longanimidade, o amor de Deus, tolera todas as coisas que acontecem para que os seus sejam salvos. Nós temos a criação, a queda, mas nós temos a redenção. E aqui é o coração do Evangelho, é o ato no centro da vontade de Deus, que é a redenção. Por quê? Porque Deus ele é justiça, mas ele também é amor. Então ele vai intervir na história por intermédio da restauração. E nós temos a consumação, que é o que algumas pessoas entenderam errado, como se Deus viesse aqui e fosse destruir a terra, e como se fim dos tempos fosse o término de todas as coisas.
Não, irmãos, consumação é quando a vontade plena de Deus irá se realizar por intermédio de toda a sua criação. Então, consumação não é terminar alguma coisa. Consumação é tornar pleno aquilo que foi iniciado há muito tempo atrás em Deus. Então, relembrando para você, a metanarrativa bíblica, ela compõe a criação, a queda, redenção e consumação, e tudo isso aponta para a realidade do Cristo. Então nós vamos iniciar hoje o primeiro domingo falando sobre a criação, essa promessa do Redentor, a promessa da salvação que está em Cristo Jesus. Então o propósito original de Deus, quando você vai lá para Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, nós temos 4 capítulos na Bíblia, onde não existem pecados. Gênesis 1 e 2 e Apocalipse, capítulos 21 e 22, que na verdade é um espelhamento. Não sei se você já reparou isso, mas Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22 são espelhamentos da vontade de Deus, antes da queda e depois da consumação de todas as coisas, a realidade pela qual Deus criou, né, o homem e também a criação, para que nós pudéssemos viver sem pecado, né, essa intimidade plena com Deus. Então em Gênesis 1 e 2, Deus ele vai criar o universo, e vai criar todas as coisas que nele há, incluindo a humanidade, que foi criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. Vamos ler lá? Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Gênesis capítulo 1, 26 e 27, diz assim: também Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Versículo 27, Deus criou, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E quando você vai lá para o versículo 31 do mesmo capítulo, Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz assim: viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom, e houve tarde e manhã, e era o 6º dia. Então nós temos aqui Deus criando todas as coisas, com as suas próprias mãos, né? Na verdade dizendo, haja luz, e houve luz, haja firmamento, mares produzam animais aquáticos, mas quando ele vai chegar no versículo 26 e 27, ele vai dizer, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porque ser criado à imagem e semelhança de Deus, é para que nós pudéssemos ter uma representatividade legal, de sermos a imagem de Deus para a criação. É por isso que ele vai dizer, o que é ser imagem e semelhança? Dominar sobre a criação. Só que não dominar com a nossa mentalidade pós-moderna, é dominar no sentido de influenciar a criação. É por isso que Paulo vai dizer que a criação ela aguarda como que com dores de parto, né? A manifestação dos filhos de Deus, porque ela está presa por causa do pecado. Fomos criados para influenciar a criação por intermédio do nosso relacionamento com Deus. E Deus, ele cria todas as coisas, e o que está escrito no versículo 31 é que Deus, ele viu que tudo era muito bom, mas não é porque Deus, primeiro ele precisa criar para depois saber o que vai, se vai dar certo ou se vai dar errado. Não, é porque o autor bíblico, ele está dizendo que Deus, ele está refletindo a bondade dele por intermédio da sua criação. O próprio Paulo vai dizer que Deus, ele manifesta a glória dele por intermédio das coisas criadas. E é por isso que não existe ninguém que é indesculpável, porque todos deveriam olhar para a criação e presumir que existe alguém que, né, é inteligente o suficiente para poder criar tudo aquilo que foi criado. Então o homem e a mulher são colocados no jardim. Estou dando um rápido panorama aqui para a gente poder entrar onde eu quero. Homem e mulher são colocados no jardim, e nós recebemos a responsabilidade de governar, de cultivar e guardar a criação, vivendo em comunhão com Deus. Por quê? Qual que é o propósito de Deus nisso tudo? Por que Deus ele cria o homem, coloca o homem para governar a criação?
Deus, ele vai criar a humanidade para refletir a sua glória. Quando nós vivemos em harmonia com Deus, nós refletimos a glória de Deus para a criação. É por isso que uma das melhores definições que eu acho de adoração é o que o salmista vai dizer, que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Então é por isso que tem gente que tem cara de dinheiro, tem gente que tem cara de carro, tem gente que tem cara de marido, tem gente que tem cara de emprego, porque nós vamos nos tornando parecidos, semelhantes com aquilo ou com quem nós adoramos. Mas quando nós adoramos a Deus, quando nós nos relacionamos com Ele, nós nos tornamos semelhantes a quem Ele é. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos transformados de glória em glória. Por quê? Porque existe uma porção de glória para que nós possamos refletir por intermédio da adoração, dessa forma de comunhão que nós fomos criados para viver com Deus. Só que até então está tudo muito bem, mas nós sabemos que depois do capítulo 2 do livro de Gênesis, também existe o capítulo 3 do livro de Gênesis, onde nós temos a queda, a rebelião humana. Se você ler o capítulo 3, você vai ver que tanto o homem quanto a mulher foram tentados pela serpente. E sendo tentados pela serpente, eles desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido, quebrando a comunhão para com o Criador. E a Bíblia vai dizer que o pecado, então, ele entra no mundo e faz separação entre o homem e Deus. E agora nós temos todos os subprodutos do pecado. Nós temos o pecado original, que é a desobediência, a rebelião do homem para com Deus, a incredulidade no coração do homem, e o pecado original vai trazer subprodutos do pecado. É por isso que nós vamos ver sobre sofrimento, sobre morte, corrupção, e tudo aquilo que nós podemos enxergar na nossa geração. Tudo isso é subproduto do pecado. É por isso que Paulo, ele vai falar muito bem sobre isso, em Romanos. Romanos é maravilhoso, né? Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim, olha: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque o salário do pecado é a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que nós herdamos? A morte por causa do pecado. Então a queda, ela afeta todas as áreas da existência humana. Não existe uma área da existência humana que seja neutra ao pecado, irmãos. Até a nossa bondade, ela é recheada de ruindade. Até o ato de querer fazer alguma coisa boa está demonstrando, na verdade, a nossa pecaminosidade, porque não existe nenhuma área que seja neutra à queda, porque a queda afetou todas as áreas da forma, o governo humano. Então é por isso que aqui a gente não se posiciona assim, é esquerda, é direita, é centro, é em cima, é embaixo. Todas as esferas estão dominadas e influenciadas por causa do pecado. Aqui o que nós acreditamos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho é a porta de partida para que nós possamos ter uma medida de saber, isso aqui quebra princípios. Não, isso aqui já não quebra princípios. Não, isso aqui é contra o que eu acredito. Mas todas as áreas da nossa vida, todas as esferas foram influenciadas, afetadas por causa da queda. Então isso vai gerar consequência, a humanidade vai herdar a natureza pecaminosa, como Paulo disse muito bem aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12. E não só uma natureza pecaminosa, mas a incapacidade que nós recebemos de restaurar-nos a nós mesmos com relação a Deus. E é por isso que quando nós olhamos o livro de Gênesis, a primeira atitude que o homem e a mulher tiveram é: vou fazer um avental, uma folha de figueira, e vou cobrir o meu pecado, porque daqui a pouco Deus vai se manifestar. Mas quando Deus se manifesta no jardim, eles se esconderam porque eles estavam nus. Ou seja, aquilo que eles fizeram para poder tapar as suas vergonhas não foi o suficiente quando Deus manifestou a presença, porque nada que você faça ou que eu faça pode nos tornar capazes de restaurar a nossa relação com Deus. E é por isso que há um plano de resgate de Deus para todos nós.
talvez um dos versículos mais falados, mas menos entendidos, João 3,16. Não é porque Deus amou o homem de tal maneira, é porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o mundo não fala só sobre a humanidade, o mundo fala sobre toda a ordem criada. A vontade de Deus, que Paulo vai dizer lá em Efésios, é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu, quanto as da terra. Então a vontade de Deus não é de salvar só o homem, é de salvar toda a criação, e Deus ele vai iniciar então esse plano de redenção. Ele vai prometer um Salvador que vai esmagar a cabeça da serpente, e isso não está muito distante. É por isso que no nosso domingo nós vamos iniciar com essa promessa do Redentor, a promessa do Salvador. Leia comigo o que é chamado na teologia de o proto-evangelho. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15, dentro de todo esse pano de fundo que eu te coloquei aqui, de forma bem resumida, nós temos Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é a primeira profecia da Bíblia. E a primeira profecia não foi dita por profetas, a primeira profecia foi proferida pela boca do próprio Deus. Olha o que ele disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Pai, esta é a tua palavra, e nós nos submetemos nessa manhã à tua palavra, porque nós queremos sermos alcançados pelo teu evangelho. Sabemos que o teu evangelho de fato é o poder que tem nos restaurado, tem colocado a nossa carnalidade no nosso lugar. Então nós nos submetemos ao teu evangelho, porque de fato ele é o único poder para nos livrar de nós mesmos, porque o Senhor já nos libertou do império das trevas, o Senhor já venceu na cruz o diabo e todos os seus demônios, mas hoje o Senhor está nos livrando de nós mesmos, e nós te agradecemos por isso. Nós nos expomos ao evangelho, para que nós possamos ser lavados pela água da tua palavra, em mais um domingo nessa manhã, para a glória de Deus. Então nós acabamos de ler Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então logo após a queda do homem e da mulher, Deus ele já vai pronunciar um juízo para a serpente, que é justamente o que ele está fazendo aqui no proto-evangelho. A serpente, obviamente, tipificada por Satanás, Satanás tipificado pela serpente, né? E nós temos aqui esse triângulo, a serpente, o homem e a mulher. E no versículo 15, se você ler em casa mais para frente, você vai ver que Deus ele vai pronunciar um juízo específico, e ele vai dizer aqui, no 15 que nós acabamos de ler, olha, estou declarando uma inimizade perpétua entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então esse versículo aqui, ele aponta para esse conflito, e não é um conflito simplesmente natural, é um conflito espiritual, que permeia toda a história bíblica. Nós temos um caminho, o caminho do Cristo, e nós temos o caminho do anticristo. Nós temos o caminho dos descendentes da serpente, e nós temos o caminho dos filhos de Deus, os descendentes da mulher. Isso tudo para que possa culminar na vitória de Cristo sobre Satanás na cruz do Calvário, e também no seu desfecho final, na consumação, quando então ele virá com poder e glória sobre as nuvens, instaurar o reino dele sobre a terra. Mas nós temos aqui então esse juízo anunciado, e se nós olharmos de forma exegética, né, principalmente referente ao proto-evangelho na visão reformada, nós temos essa inimizade que foi plantada pelo próprio Deus entre a mulher e a serpente. E essa inimizade aqui, ela é de caráter espiritual, ela está falando sobre um conflito contínuo entre o reino de Deus e o reino das trevas. Então é por isso que Paulo vai dizer o seguinte: não tem como você ser amigo de Deus e amigo do mundo.
Não tem como ser amigo das coisas do mundo e ser amigo das coisas de Deus. Uma inimizade foi decretada, plantada pelo próprio Deus entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. É um conflito contínuo entre o reino de Deus e o reino das trevas. Não existe diálogo entre o reino de Deus e o reino das trevas. Não existe diálogo para que nós possamos, eu já escutei isso muito, e eu não sei assim de onde que as pessoas tiram essas coisas, mas eu já escutei muito, não, eu preciso fazer isso para alcançar as pessoas. Irmãos, o papel da igreja não é salvar ninguém. Talvez você não sabe disso, mas eu estou te contando em 2024. O papel da igreja não é salvar ninguém, o papel da igreja é fazer discípulos. Salvar as pessoas é poder do Espírito Santo de Deus, que tem o poder para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, tudo aquilo que a gente faz é inútil. Então nós vamos influenciar as esferas da sociedade? Claro que vamos. Nós vamos falar também do Evangelho fora dessas quatro paredes? É claro que vamos, mas a responsabilidade ela não pode recair sobre os nossos ombros. Isso é papel do Espírito Santo de Deus. Não existe amizade entre o reino de Deus e o reino das trevas, e a teologia vai falar muito sobre isso. Essa inimizade, ela não é apenas entre a Eva e a serpente, literal não, isso está falando sobre os descendentes espirituais, os filhos de Deus, aqueles que foram redimidos por Cristo, e os filhos do maligno, ou seja, aqueles que ainda permanecem na rebelião espiritual contra Deus. Então nós devemos alcançar ao próximo, é claro, e eu vou te falar uma coisa, talvez isso vai te assustar, mas você não deve nem alcançar o próximo por amor ao próximo não, irmãos. Porque o dia que você não amar mais o próximo, você não vai querer também alcançá-lo. Nós alcançamos ao próximo por amor a Deus. Amando a Deus, e não há sombra de variação em Deus, sabendo que Ele é o único que não vai nos decepcionar, nos abandonar. Amando a Deus, nós vamos alcançar ao próximo. Mas nós não podemos abrir diálogo em prol de fazer uma amizade para que as pessoas possam ser alcançadas. Que tipo de amizade você está falando? Quebrar princípios que foram estabelecidos por Deus. Isso não pode acontecer na vida. Foi o próprio Deus que estabeleceu inimizade espiritual entre aqueles que são do reino de Deus e do reino das trevas. São distintos. A descendência da mulher, a descendência espiritual da mulher, ela pode ser interpretada de duas formas, de forma coletiva e de forma individual. De forma coletiva, ela se refere ao povo de Deus, que está em constante oposição contra o reino das trevas. Mas de forma individual, obviamente, aponta para o Cristo, o descendente prometido que traria a vitória definitiva sobre a serpente. Então, no pensamento teológico, nós vamos ver que Cristo, ele é o cumprimento dessa promessa. Olha o que o versículo está dizendo: o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Olha o que Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, a estação perfeita, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E em Romanos capítulo 16, versículo 20, ele vai dizer o seguinte, olha: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Graças de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. É o que Paulo vai dizer. Então essa ferida no calcanhar versus a ferida na cabeça que está presente nesse texto, fala sobre essa realidade espiritual. Ferida no calcanhar, como está dizendo, tu lhe ferirás o calcanhar. Deus dizendo para a serpente, falando assim, olha, você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. O que isso representa? Representa aquele sofrimento que Cristo passou, especialmente a sua morte na cruz. Mas todos nós sabemos que, embora Satanás, ele tenha ferido a cabeça, ele tenha ferido o calcanhar, nós sabemos que essa ferida, ela foi temporária, ela não foi uma ferida
definitiva, porque Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, mas a ferida na cabeça não, a ferida na cabeça não é temporária. A ferida na cabeça simboliza uma vitória esmagadora de Jesus sobre Satanás na cruz do Calvário, especialmente após a sua morte e a sua ressurreição. E isso na teologia é vista como uma derrota total do poder e do pecado, da morte e do maligno sobre as nossas vidas. É por isso que no texto bíblico vai dizer o seguinte: você não pode mais ser dominado pelo pecado. Você não é mais escravo do pecado, por mais que o pecado ainda habite na sua carne. Isso é um paradoxo, porque por mais que o pecado ainda habita na minha carne, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: você só peca porque você quer. Porque se você não é mais escravo do pecado, você tem a opção de pecar ou de não pecar. Pedro, mas onde está isso na Bíblia? O próprio texto vai dizer o seguinte: que quando Deus ele vai permitir a tentação, ele também já vai liberar um escape, porque ele não vai permitir tentação que você não possa suportar. Faça uma análise. Todas as vezes que você pecou, você poderia não ter pecado. Quando você estava escravizado, debaixo do reino das trevas, nós não tínhamos a opção de não pecar, porque era natural a todos nós, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora não, agora nascemos de novo, e agora nós não estamos mais sob o domínio do pecado, mas sobre o domínio das trevas, e é por isso que o pecado, sim, ele já foi derrotado na cruz do Calvário, nós já fomos livres, libertos, salvos do império das trevas, porque hoje nós somos capacitados de forma sobrenatural para não viver na prática do pecado. E isso obviamente não é porque você é um bom crente, porque você lê muito a Bíblia, ou porque você vem todo domingo, não é por isso. É porque Deus nos livrou quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então essa ferida no calcanhar fala sobre uma ferida temporária, mas a ferida na cabeça, esmagar a cabeça, está falando: olha, Satanás ele vai até ferir a Cristo, principalmente quando nós olhamos para a cruz, quando Jesus vai receber a ira de Deus que deveria recair sobre as nações que vivem em iniquidade, mas a ferida que Cristo fez na cabeça do diabo não tem volta, ele é um inimigo derrotado para toda a eternidade. É por isso que a Bíblia vai dizer: Jesus está sentado à destra de Deus, esperando até que todos os inimigos sejam colocados por estrado de seus pés. Estrado de pés, irmãos, na época era aquele encosto que o rei colocava para descansar a perna. Tem gente que pensa que no final de todas as coisas, o anticristo vai guerrear com Jesus, como se Satanás ele tivesse um poder parecido ou semelhante, como se fosse um yin yang, né? O mal está vencendo, o bem está vencendo. Não, irmãos, o texto bíblico vai dizer que Jesus vai derrotar o anticristo com o sopro de sua boca. Olha o nível, olha o desnivelamento de poder, com o sopro de sua boca, porque na verdade, ele está esperando que todas as coisas que já foram iniciadas sejam concretizadas, mas nós já fomos libertos do império das trevas, porque ele esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Isso já tinha sido profetizado lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, como nós acabamos de ler. E essa é a promessa da redenção. A promessa que é chamada de o proto-evangelho, que é a primeira promessa do evangelho nas escrituras. E tudo isso revela que desde o início Deus ele já tem um plano para a salvação. Desde o início, Deus ele já tem um plano para todas as coisas, para a redenção. E quando nós estudamos, nós vamos ver que Deus, ele enfatiza a sua soberania por intermédio desse plano. E o plano de Deus, ele vai ser cumprido independente da nossa vontade. É por isso que eu falo que é um privilégio muito grande ser participante de uma obra que, como diz aquele jogador antigo, né, comigo ou semigo vai acontecer do mesmo jeito, irmão. Se você for participante ou se você não for participante, o plano de Deus, ele vai acontecer infalivelmente, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Então ele planejou todas as coisas, o fim desde o começo. E essas promessas, elas vêm sendo feitas em todas as sagradas escrituras. Olha, por exemplo, o que está escrito em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, se você viu o vídeo aí que foi,
colocado nas nossas redes sociais. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim: porque um menino nos nasceu. Isaías, irmãos, quantos anos antes de Jesus? Isso aqui. 720 anos em média antes. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Por que judeu tem tanta dificuldade com o livro de Isaías? Será por quê? Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3, se você acompanhar, você vai ver que Deus ele vai prometer a Abraão que ele vai abençoar a sua descendência. Qual é o propósito de Deus em escolher um homem chamado Abrão até então? Abrão era importante? Abrão era diferente dos seus? Não. A Bíblia vai dizer que Deus escolheu um homem que vivia no meio de um povo idólatra, construtores de postes ídolos, pequenas imagens que eram colocadas nas casas para adoração dentro dos lares. Mas a graça de Deus, Abrão achou graça aos olhos de Deus, e Deus vai escolher um homem, tirando ele do seu meio, dizendo: eu vou abençoar você, eu vou engrandecer o seu nome, e por intermédio de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. É claro que existia uma promessa para aquela época, mas Deus não está falando só daquela época. Ele está dizendo que o descendente de Abraão, por intermédio do descendente de Abraão, ele abençoaria todas as famílias da terra. É por isso que hoje todos aqueles que estão inseridos em Cristo Jesus, assim como foi levantado a serpente de bronze no deserto, quando eles olharam, eles eram curados do veneno mortal. Todos nós que olhamos para o Cristo hoje, nós somos curados de um veneno mortal, o veneno do pecado e da morte. Somos livres do pecado e da morte. É por isso que Paulo vai dizer: olha, nós somos salvos pela graça por intermédio da fé, não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados para as boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nela. Olha o que o profeta Miqueias vai falar, Miqueias capítulo 5, versículo 2, é óbvio que eu não vou ler todos os textos, contidos aqui no Antigo Testamento sobre as promessas, mas vou ler mais um, Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, Efratá, uma cidade sem importância nenhuma, pequena demais para figurar um grupo de milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar sobre Israel. Ver essa promessa na nossa perspectiva é muito simples. Ver essa promessa na perspectiva deles, que de Belém e Efratá sairia um rei de Israel, que nem era costume, porque nem era de Judá, misericórdia. Então, é uma promessa que é feita, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Então, nós temos Cristo, que é apontado em toda a história da redenção, E quando nós olhamos para a história teológica, nós vamos ver que esse proto-evangelho, ele vai falar diretamente sobre o Cristo. E o Cristo é o cumprimento de todas as promessas, porque Ele é o nosso Redentor. Ele é que venceu o pecado, Ele que restaurou a nossa comunhão com Deus. Foi Ele quem teve o poder de pegar nas mãos do homem, pegar nas mãos de Deus e restaurar para si mesmo todas as coisas. Mas existe um conflito espiritual na história, e nós não podemos negar isso. E o proto-evangelho, Gênesis capítulo 15, vai explicar esse conflito espiritual entre o reino de Deus e o reino das trevas. E esse conflito, ele é evidente em todas as escrituras, desde Caim e Abel. Na verdade, quando nós lemos o texto bíblico, nós vamos verificar que Eva achava que Caim seria aquele que iria redimir todas as coisas. Porque a promessa foi feita, mas Deus não disse quando que a promessa se cumpriria. Quando nasceu Caim, ela achou que era esse que iria redimir todas as coisas. Mas nós entendemos que o caminho não foi por aí. Nós temos a história de Caim e Abel, até o livro de Apocalipse, onde nós temos a vitória final do Cristo. Todo o enredo bíblico existe esse conflito espiritual entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. Não é à toa que João Batista ele vem pregando o Novo Testamento, preparando o caminho, dizendo para os fariseus, para os saduceus, para todos aqueles que estavam apenas querendo
a julgar a forma como ele vivia, ou o evangelho que ele pregava. Ele vai dizer, raça de víboras. A palavra ali, a expressão raça de víboras, é a mesma do Antigo Testamento para descendentes da serpente. Por isso que existe uma inimizade tão grande entre Jesus e os descendentes da serpente, a raça de víboras. E isso foi plantado pelo próprio Deus de forma espiritual. Então nós temos todas as promessas do Antigo Testamento, mas nós também temos conexões com o Novo Testamento, dizendo sobre essa realidade do conflito, mas também da promessa futura que Jesus cumpriu, sendo ele o Filho de Deus morto na cruz do Calvário. Nós já lemos aqui Gálatas capítulo 4, versículo 4, que declarou que Jesus ele veio de mulher, ou seja, ele veio pelo lugar que deveria ter vindo, ou seja, ele veio pelo acesso legal. Ele veio pelo ventre de uma mulher, cumprindo essa promessa, de Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando diz que ele seria o descendente da mulher. Essa palavra descendente, ela tem uma raiz que dá a ideia de semente ou sêmen, e mulher não tem sêmen. É por isso que veio a canção no Novo Testamento dizendo para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E foi plantada no ventre da mulher, não uma semente corruptível, mas uma semente incorruptível. Isso foi planejado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Na verdade foi exposto em Gênesis capítulo 3, versículo 15, planejado desde antes da fundação do mundo. Então nós temos Jesus como o descendente prometido, e nós temos ele vencendo Satanás. Existem vários textos, eu não vou lê-los todos aqui, mas nós temos, por exemplo, Colossenses capítulo 2, versículo 15, acompanhe comigo por favor. Colossenses capítulo 2, verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz do Calvário. Enquanto alguns estavam achando que o ridicularizado seria Jesus, ele na verdade estava expondo publicamente a desprezo todos os principados e potestades, vencendo-os na cruz do Calvário. Jesus ele vai despojar. O que é isso? É tirar o lugar de poder. Despojar é tirar o lugar de autoridade dos poderes malignos, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Quando a Bíblia vai falar sobre potestades, dominadores do ar, não está falando sobre anjos celestiais, está falando sobre demônios que ainda atuam na esfera celestial. Tem gente que pensa que Satanás mora no inferno, que o inferno é o apartamento de Satanás e que ele tem a chave. Na verdade não, o inferno foi criado por Deus, para que ele possa jogar Satanás, os seus demônios e todos aqueles que viveram de acordo com a sua vontade, em condenação. E o texto bíblico de Apocalipse ainda vai dizer que Deus ele vai lançar o inferno no lago de fogo e enxofre. Para você ver o nível mais profundo de condenação que vai acontecer. Agora, quando a Bíblia vai dizer, olha, que Cristo ele vai despojar esses poderes malignos, onde? Na cruz do Calvário, triunfando sobre eles, é a vitória sobre Satanás. É por isso que foi na cruz do Calvário que realmente ele esmagou a cabeça da serpente, como nós lemos aqui em Romanos, capítulo 16, versículo 20, o Deus da paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos seus pés, ecoando essa promessa do proto-evangelho, que já teve uma primeira etapa, mas terá um cumprimento final, quando Jesus voltar uma segunda vez. E nós temos algumas aplicações, que nós precisamos entender sobre essa promessa da vinda de Jesus, porque por muitas vezes nós lidamos como se isso não fosse importante, mesmo sendo declaradamente, publicamente cristãos. Porque nós olhamos para algo que aconteceu no passado, há mais de 2000 anos atrás, e talvez isso tenha ficado muito sem importância, muito ordinário para todos nós, e nós estamos vivendo como se Jesus não tivesse morrido, e nós estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar a qualquer momento. Ah, mas eu não acredito que Jesus vai voltar a qualquer momento, mas talvez você não vai estar aqui a qualquer momento. Então, de uma forma ou de outra, seria bom você prestar atenção no que você está vivendo.
Porque existem aplicações práticas para a nossa vida, olhando para o futuro, mas também olhando para o passado. A fé é a certeza das coisas que se esperam, futuro, e a convicção de fatos que nós não vimos, passado. Se nós estivermos fundamentados no passado, nós não teremos expectativa, mas certeza daquilo que virá no futuro, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela atinge o objetivo pela qual ela foi liberada. Então existe em nós uma necessidade de esperança da redenção no nosso coração. Por que nós nos reunimos aqui todo domingo? Porque nós queremos ser o povo que tem a esperança da redenção. Mas alguns já estão vivendo como se não houvesse mais uma redenção a ser concluída nas nossas vidas. A Bíblia vai dizer que se nós vivemos apenas com o nosso olhar naquilo que é passageiro, nós somos os mais miseráveis. Corremos atrás de todas as coisas para resolver a nossa vida no hoje, no agora, esquecendo que existe uma promessa de redenção também no futuro. O proto-evangelho vai nos lembrar que Deus, ele é fiel, irmãos, para cumprir as promessas dele. Ele prometeu isso em Gênesis capítulo 3, versículo 15, mas não foi quando o homem quis, foi quando ele quis. Eva achou que Caim seria aquele que redimiria todas as coisas. Pelo contrário, Caim, ele inaugurou o caminho dos descendentes da serpente. Desde o início, Deus, ele vai planejar a salvação em Cristo Jesus. Mas ele também vai mostrar na história que não é a forma como nós planejamos, não é a forma como nós desenhamos, mas mesmo que nós não temos o controle da história, o que o texto bíblico vai nos incentivar é ter uma esperança da redenção. Porque se ele está dizendo, olha, vai vir o descendente e vai esmagar a cabeça da serpente, como eu disse, olhar agora pode ser fácil para você, porque você sabe que é uma história passada. Mas se você estivesse lá no passado, porque quando você assiste uma série, quando nós falamos, por exemplo, dos discípulos, quando nós falamos do povo que queria crucificar Jesus, você deve se achar no direito de ficar no grupo dos discípulos, mas provavelmente você ia ser a multidão. Porque se nós vivemos a nossa vida sem a esperança da redenção futura, sem o cumprimento, a consumação de todas as coisas, nós vamos viver como aqueles que vivem em rebelião para com Deus. Mas o Espírito Santo, ele traz ao nosso coração essa esperança da redenção, essa confiança da soberania de Deus, irmãos. Mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio à rebelião, Deus, ele não perdeu o controle de todas as coisas. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, e Deus está guiando a história para a consumação do seu plano redentor. Não perca a esperança, Deus, ele não perdeu o controle. O plano dele não são planos de Deus, não são vontades de Deus, é apenas um plano, é apenas uma vontade, fazer o nome de Jesus conhecido, para que ele possa ser glorificado. Isso vai acontecer. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Não é só a igreja, é todos, todo povo, toda língua, toda raça e todas as nações verão a glória de Deus para resplendor. Isso é um fato. Então nós não temos que ser daqueles que vivem como se não tivéssemos esperança, mas nós somos o povo que fomos chamados para viver com a esperança, assim como aquele povo que recebeu a promessa de Deus dizendo, olha, não, fique tranquilo, porque um menino vai nascer, um filho vai ser dado, e o governo vai estar sobre os seus ombros, ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, sairá de uma cidade pequena, mas governará, o justo governará para sempre. Imagina essas pessoas escutando essas promessas. Quando nós olhamos para o capítulo 11 de Hebreus, todos esses não viram a promessa se cumprir.
Como eu disse no domingo passado, todos aqueles homens e mulheres que nós chamamos de heróis da fé, e que a Bíblia vai chamar de nuvens de testemunhas, eles não viram o cumprimento da promessa. Nós vimos o cumprimento da promessa, porque nós acreditamos. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram, e nós somos esse povo. Nós não vimos, mas nós cremos, e nós sabemos que é real, e nós sabemos que a palavra de Deus, ela de fato vai se cumprir. Então existe uma confiança na soberania de Deus. Nós estamos aqui nos reunindo como povo, e nós estamos caminhando para tempos difíceis, como vocês já têm visto. Tudo culmina para que a pós-modernidade, ela também recaia sobre o nosso tempo, sobre o nosso país. Tudo culmina para que tudo se torne mais difícil. Pós-pandemia, nós temos vários eventos que acelerou e desencadearam muitas coisas dentro da igreja. Esses dias eu vi uma notícia, que agora existe uma inteligência artificial nas igrejas da Suíça, dentro dos confessionários, que aí a inteligência artificial, ela substitui Jesus. A pessoa vai lá se confessar, ela se confessa com a inteligência artificial artificial fala com a pessoa o que ela tem que fazer. Eu vou colocar aqui também, que já vai me poupar bastante trabalho. Joab, está contigo. Lugares onde já existe pregações com inteligência artificial. Lugares onde a gente está tendo que convencer discípulo que o ajuntamento é coisa espiritual. Nós precisamos continuar vivendo na confiança da soberania de Deus, irmãos. A redenção, ela já foi feita há mais de 2000 anos atrás na cruz do Calvário, e Jesus Cristo, Ele comprou para si um povo de todas as línguas, todas as raças, todas as nações, e por mais que ainda nós não vemos, mas nós cremos, e nós sabemos que em breve Ele virá com poder e glória sobre as nuvens. Isso é fato consumado, irmãos. Isso é loucura para aqueles que não creem. Nós sabemos, o Evangelho é loucura. É sabedoria de Deus, e sabedoria de Deus é salvação para aqueles que o temem, mas é loucura para aqueles que ainda vivem uma vida de rebelião para com Deus. Mas Deus está no controle da história, guiando a história para a consumação da sua glória. É por isso que Deus, Ele é o arquiteto, é Ele quem planejou, e muitas coisas a gente não consegue entender. É por isso que talvez nós queremos algumas saídas para saber falar sobre eleição, para falar se é dessa forma, se é daquela forma. Isso não importa. O que importa é que Deus, Ele não perdeu o controle, que Ele está guiando toda a história. A consumação se dará, o plano dele será realizado, quer queiramos ou quer não queiramos, quer participemos ou quer não participemos, mas graças a Deus, por Cristo Jesus, fomos escolhidos nele para sermos participantes. Isso aqui é privilégio. Isso aqui é privilégio de estarmos reunidos pelo poder do Espírito Santo, dizendo mais um fim de ano, nós precisamos revitalizar a esperança do nosso coração no Cristo. Aleluia, amém. Precisamos revitalizar o nosso coração, colocar mais uma vez um encargo no nosso coração pela realidade da redenção que já habita em nós. Olhe para trás, você viveu esse ano como alguém redimido? Não alguém perfeito, mas alguém redimido? Você viveu esse ano como alguém com esperança no coração? Ou por vezes você perdeu a esperança e jogou tudo para cima, tudo para o alto? Porque isso vai refletir de forma prática na nossa vida. A boca fala do que o coração está cheio, e as nossas ações, elas correspondem com a nossa mentalidade. A gente precisa viver como um povo redimido, irmãos, como descendentes espirituais da mulher, porque nós somos chamados a viver em fidelidade com Deus, resistindo o pecado, proclamando o Evangelho. Essa é a nossa forma de viver.
Deus ele vai revelar logo após a queda a intenção dele é de salvar a humanidade por meio de um redentor. A história da redenção, todo o enredo, a meta narrativa, criação, queda, consumação, redenção e consumação, tudo isso para salvar a humanidade, tudo isso para salvar a ordem criada por meio de um único redentor. E toda essa história, ela é marcada pela fidelidade de Deus, mas pela infidelidade dos homens, ao longo das eras, irmãos, culminando o quê? Na vinda de Cristo. É por isso que quando você olha para o Antigo Testamento, e você vê um homem chamado Davi, e a Bíblia vai dizer que ele é um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia também vai dizer, ele não é perfeito, nós precisamos de alguém perfeito. Quando nós vemos profetas operando no poder, e nós vamos ver a vida desses profetas, e nós vamos ver o quão imperfeitos eles eram, a Bíblia está dizendo, nós precisamos de alguém perfeito. Quando nós vemos José, homens corajosos, homens destemidos, mas nós precisamos de alguém perfeito. É por isso que uma das ferramentas exegéticas da palavra de Deus é Cristo. Não é que eu vou ficar achando Cristo em todos os textos e vírgulas, mas todos os textos apontam para a necessidade do Cristo, porque a promessa de redenção naquele que é perfeito. A promessa de redenção é naquele que ainda não tinha vindo, e Deus ele vai revelar logo após a queda, eu quero salvar, vim buscar e salvar o que se havia perdido, e toda a história da redenção vai falar ao longo das eras, dizendo, existe a necessidade do Cristo, existe a necessidade da redenção, tudo aponta para a necessidade do Cristo. E uma das coisas que nós precisamos entender, é que quando eu vivo uma vida de desesperança, eu deixo de apontar a minha vida para o Cristo. Qual que é o problema de deixar de apontar a minha vida para o Cristo? Eu vou continuar tentando resolver os problemas do meu pecado. Eu vou continuar tentando resolver a minha situação, a minha dependência emocional, a minha saúde. Eu vou tentar resolver todas as coisas, mas quando eu tenho uma esperança de redenção em Cristo Jesus, eu estou dizendo, olha, tudo aponta para o Cristo. As nossas relações têm que estar pautado na redenção em Cristo. As nossas falas pautadas na redenção em Cristo. Os nossos casamentos pautados na redenção em Cristo. Porque tudo aponta para a necessidade de alguém que é perfeito. Mas glória a Deus, porque a promessa foi feita. E a promessa foi cumprida há mais de 2000 anos atrás. Nós vimos o cumprimento da promessa. Nós temos certeza do cumprimento da promessa. E a história da redenção vai dizer, olha, a necessidade é que Deus, no proto-evangelho, Ele vai dizer, eu vou resolver isso de uma vez por todas. E por isso que nós vivemos uma vida de confiança nas promessas de Deus, mesmo em tempos de escuridão, em tempos difíceis, confie em Deus. Em tempos de adversidade, confie em Deus, confie nas promessas de Deus. É por isso que você precisa estar pautado naquilo que é verdade. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que eu não vi, convicção no fato que é verdade. Quando eu estou pautado na palavra, eu confio nas promessas de Deus, porque eu sei o que Ele prometeu, mas eu também sei o que Ele não prometeu. Então eu não sou iludido, eu não sou enganado, eu não vivo uma vida de desesperança. Eu confio nas promessas de Deus, mesmo no tempo de adversidade. Mesmo no tempo de escuridão, mesmo no tempo onde tudo está complicado, difícil demais, você não conhece a minha vida, nossa, é muito difícil, ó céus, ó dia, ó azar, mas o que a Bíblia vai dizer, continue confiando nas promessas de Deus, porque Ele é fiel e sempre foi fiel ao longo da história, não há sombra de variação em Deus, irmãos. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Talvez o que muitos de nós esperamos é aquilo que Ele não prometeu. Mas todas as suas promessas, em todo o enredo bíblico, nós vamos assistindo a glória de Deus sendo manifesta, e tudo aquilo que Ele prometeu está sendo cumprido, e é por isso que na metanarrativa da criação, queda, redenção e consumação, nós temos a promessa da salvação em Cristo Jesus. Qual que é o nosso problema hoje?
É porque o seu espírito já foi salvo. A sua alma está sendo salva, mas o seu corpo será salvo. E talvez você quer viver como um não salvo. Mas a promessa de Deus, ela é nós não seremos salvos. A Bíblia diz que nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Romanos 8 está dizendo o seguinte: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, todos aqueles que têm a sua vida pautada na promessa do Redentor, na promessa de sermos redimidos, nós olhamos para o Cristo e nós sabemos que a palavra de Deus de fato não volta vazia. Por mais que ainda exista o pecado na nossa carne, por mais que ainda nós temos que lidar com nós mesmos, com as nossas dificuldades, com as nossas adversidades, nós sabemos, Ele nos livrou do império das trevas. Ele nos libertou. Eu sei que de vez em quando a gente quer colocar o pé de novo lá, nas trevas, né? Trevas exteriores. De vez em quando você quer cheirar um pouquinho a enxofre de novo. Irmãos, eu tenho uma coisa comigo que eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Se Deus não me prendesse, eu pecava muito mais, irmãos. É Deus que não deixa. Já era para eu estar desviado há muito tempo, irmão. Eu não sei se você consegue me entender, mas é porque eu sou muito ruim. É Deus que chega e fala assim: filho, vem para cá. Senta aqui, não é dessa forma, fica quietinho. É Ele que não deixa eu fazer, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? É Ele que não deixa eu fazer o que eu quero fazer. Sabe por quê? Porque Ele é fiel, Ele é justo. Por mais que eu não sou fiel, por mais que eu não sou justo, Ele é fiel e justo. E se Ele me livrou do império das trevas, se Ele derramou o sangue dEle na cruz do Calvário, me alcançou e me redimiu, de fato o texto vai dizer: ninguém pode arrebatar das mãos de Deus aqueles que Ele designou para si. Você foi comprado com um alto preço, irmãos, com preço de sangue. Então viva de acordo com isso. Deixemos-nos as coisas do trato passado. Ah, Pedro, mas é porque eu ainda tenho muita realidade na minha vida que eu não gostaria de não ter. Talvez você morra com isso. Na verdade, vou ser bem sincero com você, a maioria de nós vai morrer com tudo que a gente tem. Mas as nossas incapacidades não anulam a redenção de Jesus. Eu não estou dizendo para ninguém aqui se abraçar, né, no humanismo de hoje em dia e falar: não, tadinho de mim, eu tive uma vida tão difícil, né? Tadinho, não é isso que eu estou falando, não, irmão. Mas é para que você possa caminhar mesmo nas adversidades, caminhar mesmo nas dificuldades, porque parar em Deus já é retrocesso. Vida ruim é que todo mundo teve. Se eu te contar a minha história debaixo do pé de amora, você chora. E eu sei que da mesma forma, a sua, se você me contar também, vai chorar nós dois juntos. Mas não é sobre nós, é sobre Cristo. É sobre a promessa dele. Porque haverá um dia onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais chuva. Nem o Jefferson vai chorar mais, vai chegar um dia não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto. Nós seremos plenamente satisfeitos no Cristo. Você sabe aquele momento onde você... Vamos fazer uma regressão, volta no ventre da sua mãe, brincadeira. Mas você sabe aquele momento onde você teve um relacionamento com Deus, onde você não queria sair daquele ambiente? Se você não teve, vou orar por você no final do culto. Mas sabe aquele ambiente? Aquele ambiente que você falou assim: cara, eu não quero sair daqui. Imagina isso multiplicado pela eternidade, porque é assim que vai ser o nosso relacionamento com Deus. Não dá para explicar, não dá para mencionar.
é plenamente satisfeitos em Cristo. É por isso que nós precisamos pautar a nossa vida na promessa da redenção. Nosso Redentor vive. E nós temos confiança nisso. Nós não seguimos calendário secular, como diz por aí. Nós seguimos o calendário cristão. Então nós vamos falar sim sobre o nascimento de Jesus. Porque, se não fosse Jesus, a gente estava perdido. Se não fosse Jesus, irmãos, você não seria liberto de si mesmo. A cruz não é para poder livrar você do seu irmão. A cruz é para poder livrar o seu irmão de você. A cruz não é para você ficar falando, sai, capeta. A cruz é para você falar, sai, capeta. Se não fosse Jesus. Mas graças a Deus por Cristo, pela promessa da redenção, irmãos, nós fomos alcançados. Nós precisamos nos alegrar com isso. Se o Evangelho não tiver o poder de nos alegrar, e é aqui que entra a minha consideração final nessa manhã. Se o Evangelho não conseguir nos alegrar, se a promessa da redenção não conseguir colocar uma alegria no meu coração num domingo de manhã, se eu estou falando aqui sobre realidades eternas e você está pensando que você vai comer, você precisa rever os seus conceitos. Porque talvez nem cristão você seja. Meu Deus. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Ele é justo. Por mais que eu não sou fiel, por mais que eu não sou justo, Ele é fiel e justo. E se Ele me livrou do império das trevas, se Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário, me alcançou e me redimiu, de fato o texto vai dizer, ninguém pode arrebatar das mãos de Deus aqueles que Ele designou para si. Você foi comprado com um alto preço, preço de sangue. Então viva de acordo com isso. Deixemos as coisas do trato passado. Pedro, mas é porque eu ainda tenho muita realidade na minha vida que eu não gostaria de não ter. Talvez você morra com isso. Na verdade, vou ser bem sincero com você, a maioria de nós vai morrer com tudo que a gente tem. Mas as nossas incapacidades não anulam a redenção de Jesus. Eu não estou dizendo para ninguém aqui se abraçar, né, no humanismo de hoje em dia e falar, não, tadinho de mim, eu tive uma vida tão difícil, né? Tadinho, não é isso que eu estou falando. Mas é para que você possa caminhar mesmo nas adversidades, caminhar mesmo nas dificuldades, porque parar em Deus já é retrocesso. Vida ruim é que todo mundo teve. Se eu te contar a minha história debaixo do pé de amora, você chora. E eu sei que da mesma forma, a sua, se você me contar também, vai chorar nós dois juntos. Mas não é sobre nós, é sobre Cristo. É sobre a promessa dele. Porque haverá um dia onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais chuva. Nem o Jefferson vai chorar mais, vai chegar um dia. Vai chegar um dia, não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, nós seremos plenamente satisfeitos no Cristo. Você sabe aquele momento onde você... Vamos fazer uma regressão, volta no ventre da sua mãe, brincadeira. Mas você sabe aquele momento onde você teve um relacionamento com Deus, onde você não queria sair daquele ambiente? Se você não teve... Vou orar por você no final do culto. Mas sabe aquele ambiente? Aquele ambiente que você falou assim, cara, eu não quero sair daqui. Imagina isso multiplicado pela eternidade, porque é assim que vai ser o nosso relacionamento com Deus. Não dá para explicar, não dá para mencionar. É plenamente satisfeitos em Cristo. É por isso que nós precisamos pautar a nossa vida na promessa da redenção. Nosso Redentor vive. E nós temos confiança nisso.
Nós não seguimos calendário secular, como diz por aí. Nós seguimos o calendário cristão. Então nós vamos falar sim sobre o nascimento de Jesus. Porque, se não fosse Jesus, a gente estava perdido. Se não fosse Jesus, você não seria liberto de si mesmo. A cruz não é para poder livrar você do seu irmão. A cruz é para poder livrar o seu irmão de você. A cruz não é para você ficar falando, sai, capeta. A cruz é para você falar, sai, capeta. Se não fosse Jesus. Mas graças a Deus por Cristo, pela promessa da redenção, irmãos, nós fomos alcançados. Nós precisamos nos alegrar com isso. Se o Evangelho não tiver o poder de nos alegrar, e é aqui que entra a minha consideração final nessa manhã. Se o Evangelho não conseguir nos alegrar, se a promessa da redenção não conseguir colocar uma alegria no meu coração num domingo de manhã, se eu estou falando aqui sobre realidades eternas e você está pensando que você vai comer, você precisa rever os seus conceitos. Porque talvez nem cristão você seja. Porque se eu estou falando de verdades eternas, se eu estou falando de tesouros espirituais, e isso não gera um coração contrito, irmão, se isso não te dá vontade de chorar, se isso não te dá uma alegria, né? Ou se isso não te dá uma expansão de emoção, o que vai te dar? Porque Cristo é tudo que nós temos de Deus. Amém. Nós precisamos viver a nossa vida pautada na promessa da redenção. Irmãos, ele já veio uma vez, mas ele virá novamente sobre as nuvens com poder e glória. E todo olho verá, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Existe uma promessa de um Redentor. O que o homem ele tinha para entregar? Os seus pecados. O que Deus ele entregou? A si mesmo. Se humilhou, se tornando como servo. Se esvaziou. E é por isso que nós podemos estar aqui juntos hoje. Unidos, unificados, amalgamados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então que nós possamos sair nesse domingo pela essa cidade feliz. Sabendo assim, cara, Deus ele é bom demais. Ele cumpre as suas promessas, mesmo em meio às adversidades. Na verdade, o lugar da promessa se cumprir é na adversidade. Olha o que Deus ele tem criado aqui para si, olha o que ele tem feito. Deus ele tem despertado homens e mulheres, talvez você não está sabendo, mas eu vou te passar. Deus ele tem despertado homens e mulheres, igrejas que estão cansadas de uma vida alheia à vontade de Deus. Existem igrejas sendo levantadas no Brasil, e eu vou te falar uma coisa, talvez você vai procurar na internet aí, porque você vai procurar mega churches, igrejas grandes, com muita mídia. Não, irmãos, Deus está levantando os seus remanescentes, homens e mulheres e crianças, aqueles que querem a palavra de Deus, que querem pautar a sua vida na palavra de Deus, que querem ser uma família espiritual de Deus. Porque a promessa da redenção está latejando no nosso coração, é o Cristo. E isso aqui não é uma palavra para te dar poder, ânimo para você vencer a semana, não. Isso aqui é uma palavra para poder nos empoderar a influenciar uma sociedade, porque o Cristo em breve virá. Glória a Deus. Você pode ficar de pé nessa manhã, gostaria de orar um pouco nesse momento. Existe uma promessa, nesse primeiro domingo, a promessa da redenção, o propósito final de Deus. E isso requer implicações nas nossas vidas, em nome de Jesus.
Pode fechar seus olhos nessa manhã.